muito tímido, eu vou falar para você que eu não gosto, eu gosto de barulho. Então, enquanto eu pregar, você vai pregar comigo hoje, amém? Você vai respondendo daí para ficar bom? Que aí fica tudo bem, fica tudo bom, transforma o ambiente. Tudo aquilo que é timidez vai saindo, os demônios também. E o culto vai sendo tomado pela glória, pela presença de Deus, quando você libera isso, amém? Amém, gente? Então vamos lá. Já que tu veio, saiu de casa, tu cultua direito, né? Assim que eu falo toda quarta-feira. Dá preguiça, mas já que você está aqui, não está em casa assistindo TV, você já bota aí para ferver, confunde o inimigo e vai para cima. Gente, quero só ratificar aqui, lembrar vocês do nosso bazar sábado. Vem pra cá, ainda dá tempo até de você doar roupa. A gente vai separar tudo na sexta-feira. Também pode vir ajudar se você quiser. Fazer amizade no bazar é maravilhoso. Só amiga verdadeira você vai encontrar no bazar. Porque pra vir aqui sexta-feira arrumar roupa tem que ter coração de servo. Aí você vem pra cá, faz uma amizade boa, ajuda a gente. Eu conto com você aqui. Vai então. Separando sua roupa, traz sexta-feira também. Quem vem sexta-feira já aproveita para comprar. Eu venho ajudar também por conta disso. Não que eu não seja uma boa amiga, eu sou. Mas eu venho porque as peças você vê primeiro do que quem vem sábado. Aí você já separa aí metade para você, já fica com as melhores peças. Então vem para cá porque sábado a gente começa o nosso bazar às 8 da manhã. 8h30? 8 horas. Então vem para cá. Vamos lá ler a palavra de Deus? Abre comigo, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Nós tivemos um retiro de mulheres poderoso no final de semana. E eu finalizei o retiro de mulheres com essa palavra. Porque nosso retiro de mulheres foi para proporcionar cura emocional, ensinar mesmo as mulheres a batalhar também, falar muito sobre nossos processos interiores. Então, eu finalizei com essa palavra. E aqui pensando sobre uma palavra para o culto fé, eu compreendi então que é muito importante a igreja receber, não só as mulheres que estiveram ali, mas a igreja entender a respeito dessas verdades que nós vamos falar nessa noite. Então, capítulo 8 do livro de Romanos, versículo 17, vai nos dizer o seguinte: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Você pode fechar seus olhos comigo, vamos orar. Pai, obrigada por esse culto, Senhor. Obrigada por esse dia, essa noite aqui na Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca falta, o Senhor sempre vem. E nós queremos te pedir, Pai, que desde o início desse culto, o Senhor já tenha tomado o Teu lugar na direção, naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que em nome de Jesus, Pai, todo espírito que tem se levantado contra esse culto, nós o repreendemos em nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, a focar na Tua palavra. Tira de nós toda distração. Você que tem TDAH, que não foca na palavra, não consegue prestar atenção, em nome de Jesus, você vai entender, receber, compreender e praticar o que você vai ouvir aqui nessa noite. Satanás não terá poder de roubar do nosso coração a semente da palavra que o Senhor já começou a semear aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, então, o que nós lemos aqui, eu vou falar de visitante. No finalzinho eu falo, pode ser? Então tá bom. Quer que eu fale agora? Tá bom, vou falar agora. Edu não perguntou quem está visitando a gente pela primeira vez? Tem alguém? Levanta a mão, ó, tem uma galera aqui visitando pela primeira vez. Permaneçam com as mãos de vocês levantadas. Vocês vão receber um cartãozinho. É só para vocês escanearem o QR Code, preencher, né, colocar o nome de vocês aí. E aí nós vamos entrar em contato com vocês só para conversar, bater um papo, saber o que você está precisando. A gente não vai te encher de mensagem. Prometo, a gente não fica conversando, a não ser que você goste de falar. Daí a galera, né,
Nosso limite quem vai dar é você. Mas no finalzinho do culto, vai ficar um pessoal ali com a plaquinha escrito assim, visitante. Aí você segue eles, que a gente quer lá dar um cheiro em vocês, conhecer, orar e saber no que a gente pode ajudar vocês como igreja. É bem rapidinho, tá bom? Sejam bem-vindos. Mas como eu estava falando então, no livro de Romanos, o que nós lemos aqui nesse versículo é que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, só a nível de curiosidade para você, é o capítulo que vai nos falar da nossa filiação, adoção, né? Deus nos recebendo como filhos adotivos por conta de Cristo. E aí aqui nesse versículo 17... o que Paulo está afirmando é que se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, porque herdamos junto com Cristo, somos co-herdeiros de Cristo. E aí ele fala, se é que com ele padecemos, ou seja, se eu recebo as marcas de Cristo em mim, as chagas, as afrontas, as renúncias, porque o mundo não nos ama. Nós somos para o mundo como um corpo estranho. Quem aqui já teve um filetinho de madeira assim, ó, dentro do dedo? Quem já estava varrendo a casa? E aí você arrasta o dedo ali e entra. Pode ser o menorzinho, vai te incomodar. Até você não conseguir tirar, você não vai sossegar. Então nós somos assim no mundo, nós somos um corpo estranho. O mundo quer te expulsar porque você incomoda. E se você não incomoda o mundo, tem alguma coisa errada com você. Eu digo que crente não é legal. O crente pode ser simpático, gentil, mas não é legal para o mundo. O mundo não nos aceita porque nós temos ideias diferentes, né? Cosmovisão diferente, nós gostamos de coisas diferentes. Então a gente não vai ser legal para o mundo, não tem como. Nós somos esse corpo estranho. Então, se é que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Então, por que nós somos herdeiros? Porque padecemos com Cristo, sofremos as afrontas que estão sobre Cristo, e aí com ele nós também seremos glorificados. Então essa palavra tem por título, o que herdei? O que eu herdei de Jesus? O que eu herdei do Senhor, quando ele me recebeu como filho? Você sabe que Deus, ele é um rei. E se Deus é um rei, ele tem um reino, né? Deus não é democrático, gente. É Deus que manda e pronto e acabou. Ele é um rei, né? Com Deus não tem democracia. Ou é do jeito dele ou não é de jeito nenhum. Então, Deus tem um reino. Nós fazemos parte desse reino. Eu e você, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós fazemos parte do reino de Deus. De que maneira? No reino, ou você é filho, herdeiro, ou você é servo. Não tem classe média, sabe? Não tem intermediário no reino. Ou você é filho e herdeiro, ou você é servo. Não herdou nada, né? E servo aqui, estou colocando nessa categoria de não ser herdeiro, de não ser filho. Mas a Bíblia diz que nós somos herdeiros, nós não estamos no reino de Deus como servos, jogados de escanteio. Não, nós somos participantes dessa herança. Nós somos ativamente participantes do reino de Deus. Trabalhamos para a expansão do reino de Deus. Atuamos para que o reino de Deus cresça. Não o meu nome, não o teu nome, não o meu ministério. O reino de Deus cresça. Então nós estamos nesse reino como filhos de Deus, como herdeiros. E aí a gente pode pensar até, pastora, por que alguns filhos de Deus não se comportam dessa maneira? Parece que você está implorando alguma coisa, parece que você está sempre cabisbaixo, sempre triste. E eu começo a entender que se nós estamos nos comportando assim no reino de Deus, é porque não entendemos ainda como é que nós fazemos parte desse reino. Não entendemos quem somos no reino de Deus. E aí nós escolhemos viver de migalhas, porque não nos assentamos à mesa com Ele. Quem se lembra aqui daquela mulher cirofenícia, que ela sai correndo atrás de Jesus, pedindo para Jesus um milagre? A filha dela está endemoniada e ela pede para que Jesus expulse o demônio da filha dela. E aí Jesus olha para ela e falou: meu bem, não é possível, eu não posso tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos.
porque ela não é judia, e Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus primeiramente. E aí ela olha para Jesus e fala, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Tá bom, a palavra diz que Deus é tão bom, que a chuva cai para justos e injustos. E eu tenho certeza que você aqui, antes de ter recebido Jesus como teu Senhor e Salvador, antes dos teus olhos se abrirem, Deus já era bondoso com você. Você tinha emprego, né? O Senhor te abençoou com boas amizades, às vezes uma família bacana. Você tinha o que comer, o que vestir, você tinha uma Unimed lá para você ir ser consultado. Você tinha tudo, mesmo antes de servir a Deus, porque servir a Deus não se trata sobre essas coisas. Deus é tão bom que Ele abençoa, justo e injusto. Às vezes a gente não entende isso. A gente olha o injusto sendo abençoado e a gente não quer, porque a gente acha que Deus só tem que nos abençoar em se tratando de coisas materiais. Mas não é sobre isso. Essas pessoas podem comer das migalhas que caem da mesa dos filhos, mas eu e você somos filhos. Nós temos direito à presença, a sentarmos na mesa de Deus, a sermos servidos nas bodas do Cordeiro, por exemplo, pelo próprio Cristo nos servindo. Eu costumo falar assim, eu não sei em que lugar da mesa eu vou sentar lá nas bodas, eu só sei que eu quero estar nessa mesa. Eu só sei que eu quero me sentar lá e cear com Jesus. Então o que Jesus tem para nós muitas vezes é a mesa. Nós nos sentarmos ali à mesa, mas a gente continua querendo migalhas. A gente continua querendo ser cachorrinho, comer somente das migalhas que caem, quando o Senhor está falando para você, minha querida, aproveita a presença do Pai, porque somente os filhos, somente os herdeiros podem provar dessa presença de Deus. Você tem que parar de ficar correndo atrás de migalha e às vezes até brigando com o Senhor porque te falta uma migalha ou outra. Olha para o lugar onde você está sentado, para o lugar onde o Senhor tem te colocado na presença dEle. E aí você começa a valorizar esse lugar, porque é isso que o Senhor tem para você. A mesa e não a migalha. Um banquete e não o que sobrou. Deus tem o melhor para você. Mas a verdade é que muitas vezes nós não recebemos isso. Eu vou falar do que você herdou como herdeiro de Deus, como filho de Deus, mas já vai se analisando aí. Porque só tem uma maneira de você não receber a tua herança. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 4, mais ou menos, ele começa a dizer assim, eu afirmo para vocês que o filho em nada se difere do servo, enquanto ele for o quê? Menino. O filho só não recebe a sua herança enquanto ele é criança. Quando ele é menino, o apóstolo Paulo afirma na carta aos Gálatas, que ele em nada se difere de um servo, mesmo sendo senhor de tudo. Isso é o apóstolo Paulo que diz, gente. Então eu e você precisamos atingir a maioridade da filiação. E não é com 18 anos, né? Essa filiação, o apóstolo Paulo não nos diz, eu tenho 10 anos de cristão, já posso receber. Eu tenho 2 anos, pastor, então para mim já era, eu não posso receber. Não é sobre isso. É sobre comportamento, sobre compreensão de quem você é na presença de Deus, não é sobre tempo. Mas se você ainda se encaixa numa qualidade de menino, de criança, de infantil, alimentado com leitinho, qualquer coisa fica chateado, qualquer coisa pensa em sair, qualquer coisa pensa em abandonar a tua herança, o apóstolo Paulo diz que tu é criança e por conta disso não pode receber a herança, mesmo sendo senhor de tudo. Lembra comigo? Quando Jesus está contando aqui então, a parábola do filho pródigo. Jesus está contando a parábola e diz que o filho pródigo retorna para casa. E aí o pai quer fazer uma festa, mata um novilho e quer fazer um banquete. Aí a palavra diz que o filho mais velho observa isso e fala assim, nossa pai, eu estou contigo há tanto tempo, te sirvo, nunca me desviei dos teus caminhos, mas esse teu filho que esbanjou o teu dinheiro com prostitutas, te abandonou, voltou e você pega e mata um novilho para celebrar. Para mim você nunca fez isso. O que é que o pai fala para o filho mais velho? Ele olha e fala assim, meu filho, tudo que eu tenho é
teu. Está à tua disposição. Você que não estende a mão para pegar. Você que não faz por onde receber. Para de ficar esperando ser notado, elogiado, aplaudido. A oportunidade perfeita, a ocasião certa. Não, você é filho de Deus. Você tem que estender a tua mão e pegar tudo aquilo que é teu. Porque tudo que o Pai tem é seu, está à sua disposição. Não fique choramingando pelas migalhas. Começa a pegar a tua herança, porque é o que o Pai tem para você. A Bíblia inteira, gente, tem mais de 8.000 promessas. Só no Novo Testamento tem cerca de umas 3.000 para a gente. Nós temos até Bíblia, que é Bíblia de estudo, e na parte das promessas as letras estão ali em vermelho, para a gente saber o que é promessa, o que a gente tem direito. É só tu comprar e ficar sabendo, não precisa nem dar um Google. Viu lá vermelho, lê, grifa, promessa de Deus para mim. Porque na Bíblia inteira são mais de 8.000, e você pode pensar, pastora, mas até as do Antigo Testamento eu tenho direito? Sim, mas as do Antigo Testamento não é só os judeus? Não, a palavra diz que em Cristo nós também somos descendência de Abraão. Então sabe aquelas coisas para Abraão? Eu te farei pai de multidões, abençoarei tua descendência, aqueles que te abençoarem eu também abençoarei, ser uma bênção na terra, eu estarei com você, onde você colocar a planta do teu pé eu te darei. Sabe essas promessas do Antigo Testamento? Levanta a mão assim comigo e fala, vai, tudo é meu. Tudo é seu. Você precisa acreditar nisso. E aí quando você começa a acreditar nisso, a conhecer essas promessas e a praticar o que a palavra diz, aí você deixa de ser criança, filho imaturo, para ser um filho maduro. E aí então, tudo que o Pai tem para você passa a valer na tua vida. Eu separei aqui, 3. Peguei as que eu gosto de verdade, vou falar. Peguei, escolhi as que quando eu leio na Bíblia, eu falto cair da cadeira, jubilando ao Senhor por essas promessas. Mas depois tu pode pegar e ir atrás de cada uma delas e tu seleciona aí as que tu mais gosta também, sabendo que você tem direito a todas, amém? Mas essas daqui é que quando eu leio eu falo, Jesus, obrigada. Eu surto, gente. De verdade, em casa, escrevendo isso daqui, eu falei, amo, vontade de gritar sozinha me dava. De verdade, vamos lá para a primeira? A primeira herança que recebemos do Senhor, quando Ele nos recebe como filho, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, é a certeza de que Jesus vai voltar e te levar para casa. É um penhor, você está penhorada. E o que é isso? As primícias do Espírito sobre nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós, nos ensina, está conosco todos os dias. Ele nos santifica, nos convence do juízo, da justiça, do pecado, nos dá dons. Sabe, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, dons de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua, interpretação das línguas. Tudo isso é o Espírito Santo que te dá. O Espírito Santo em você. Você tem direito a tudo isso. Pastora, eu vou ter todos os dons espirituais? Não, porque esses dons espirituais que eu elenquei aqui são para qualquer pessoa que é cristão. Não são os dons ministeriais, né? Aqueles 5 dons que aí é Jesus quem escolhe. Aqui a gente está falando dos dons do Espírito. Você pode não ter todos, você tem direito a todos, mas o Espírito Santo dá a cada um para a edificação da igreja. Então um se levanta aí com dom de curar, o outro se levanta com dom de operação de milagre, o outro se levanta com uma palavra de conhecimento, o outro palavra de sabedoria, e a igreja vai sendo edificada. Agora, o Espírito Santo orando é por todos nós. O Espírito Santo intercedendo por todos nós. O Espírito Santo habitando em todos nós. Você é casa de Deus. O Espírito Santo está em você. Por isso, às vezes, o teu momento, a circunstância, quer te fazer pensar que você não tem valor algum.
Que o teu valor está nas coisas que você tem, aí você se desgasta para conquistar. O teu valor está nas pessoas que estão ao teu redor, aí você se desgasta correndo atrás de gente que às vezes não está nem aí para você. Mas não é isso que te faz ter valor. Porque senão essas coisas às vezes você tem, às vezes você não tem. E o teu valor não é instável. O teu valor é real e ele é muito firme diante do Senhor. Você é alguém de importância para o Senhor. Tem uma música, gente, muito antiga. Cadê? Gra, vem cá, amor, porque eu não vou arriscar fazer isso. Tem uma música muito, muito antiga. Deixa eu dar um microfone para ela. Eu ia até arriscar, gente, na minha cabeça, mas eu estava ouvindo a música, ela cantando, e eu falei, eu não sou maluca. Eu tenho juízo. A Gra vai cantar com a gente. Vamos ficar em pé para a gente prestigiar ela? Aproveitar, né, gente? Bem antiga, você vai saber. E você vai cantar com o olho fechado, assim, com a mão no teu coração. Porque essa música é para você. É sobre quem habita em você. É sobre quem te faz ser quem você é. É sobre quem te faz ter a importância que você tem. Enquanto a Gra canta, você vai cantar com ela, porque é uma música bem conhecida. Você vai lembrar daquilo que te faz sentir sem valor. Da tua depressão, das palavras que você ouviu, das coisas que você deseja. E você vai bem alto cantar essa canção. Vamos lá, Gra. Vai. Vai, gente. Cante para você mesmo essa canção. Bem alto. Aplauda o Senhor, aleluia. Você pode se sentar fazendo barulho de quem tem valor para Jesus. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Isso é para você, é sobre você. É o Espírito Santo que está em você. Então nós vamos fazer um combinado. A partir de hoje, nada de ficar cabisbaixo, reclamando da vida. Pastora, mas eu tenho depressão. Vai profetizando, põe a mão na cabeça e canta. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Pastora, mas na minha casa está tudo uma bagunça. Vai cantando essa canção, vai declarando nos teus momentos de maior dificuldade. Liga o som, bota bem alto, ou canta você mesmo. Eu tenho valor, o Espírito Santo habita em mim, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor para você, e é isso que você herda, e só os filhos é que herdam isso. Criatura não herda isso. Pessoas que Deus fez não herda isso. Precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Precisa receber Jesus como Salvador. Precisa entregar a vida para Ele. Quando você faz isso, aí o Espírito Santo passa a habitar em você. E a força que você não tem, Ele te dá. A esperança que você não tem, Ele te dá.
Talvez você pense, pastora, como eu consegui chegar até aqui? É o Espírito Santo em você. Deixa eu correr que tem outras aqui, ó, pra gente endoidar junto. Mais uma boa. Proteção sobrenatural. Quando você recebe Jesus na sua vida, recebe o penhor do Espírito Santo em você, você também ganha uma proteção sobrenatural, é herança. A palavra diz em Marcos capítulo 16, no versículo 18, a nosso respeito: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso se trata sobre mim e você, é para hoje, é para esses dias. Nós recebemos do Senhor uma proteção espiritual. Não importa o que fizeram para você, não lhe fará dano algum. Não sei se você lembra comigo da história de Paulo. Quando Paulo está preso e ele vai para Roma, ele está numa embarcação que o barco inteiro vai a náufrago. E aí ele para numa ilha chamada Ilha de Malta. Quando Paulo chega lá, a palavra diz que eles fazem uma fogueira, ele e um monte de preso, para se esquentar. E aí Paulo está pertinho do fogo. A palavra conta a história que do fogo sai uma serpente venenosa. E aí ela morde Paulo, ela pica Paulo. E as pessoas que estão ali ao redor, os moradores da ilha, olham e falam assim: esse homem deve ser culpado, porque ele escapou do barco, escapou da tempestade, escapou do mar, mas a justiça não está deixando esse homem viver. Daqui a pouco ele vai inchar e vai morrer. A palavra diz que o tempo foi passando e as pessoas esperavam que Paulo inchasse e morresse. E aí, conforme eles foram vendo que nada acontecia com Paulo, eles mudaram de ideia e falaram: então esse homem é um Deus, só pode ser um Deus, porque nada aconteceu com ele. Era uma víbora, uma serpente venenosa. Eu quero falar para você, querido, que às vezes a gente até desconfia se a gente recebeu do Senhor uma proteção especial mesmo. A gente se sente tão vulnerável para as coisas desse mundo. A gente se sente tão vulnerável para as circunstâncias, para as situações que nos assolam, porque a gente recebe o Espírito Santo. Mas as coisas difíceis não param de acontecer na nossa vida. Se a gente prestar atenção em Paulo, a gente vai perceber que Deus não livrou Paulo da picada da cobra. Deus não livrou Paulo da dor da picada, mas Deus livrou Paulo da ação do veneno no corpo de Paulo. E muitas vezes isso é comigo e com você. Deus não vai nos livrar das dores, das dificuldades, mas elas não irão te vencer, porque o Espírito Santo está em você. Pode acontecer o que for com você. Vamos lembrar de Balaque e Balaão? Lembra quando Israel estava numa comunidade passeando pelo deserto? A Bíblia diz que Balaque olha de longe, olha ali das altas montanhas e fica com medo do povo. Aí ele vai atrás de um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo. E todas as vezes que Balaão subia para proferir palavras de maldição ao povo de Israel, saía bênção. E ele falou: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Talvez Balaão não tivesse lido, mas no livro de Números, no capítulo 23, eu acho. Estou meio ruim de memória, mas deve ser. Está escrito: contra Jacó não vale encantamento, contra Israel não vale adivinhação, contra mim, contra você não vale, não prospera. As pessoas podem até fazer, mas não vai te atingir. Para de ter medo. Pastora, fizeram macumba para mim, repreende em nome de Jesus. Pastora, falaram palavras de maldição para mim, e ó, Deus vai transformar a maldição em bênção, porque contra você não vale encantamento, adivinhação, macumba, palavra de maldição, nada. Deus repreende tudo em juízo. Esse é o Deus que você serve. Para de ter medo. Eu me lembro no começo da Lagoinha lá em Campinas, ainda era em cima do Itaú, bem pequenininha. E nós estávamos lá num culto, nem me lembro qual, mas tinha pouca gente, devia ser um para lá das 10, né, meu amor? Que a gente fazia lá e ficava até a noite. E aí, quando a gente desceu,
tinha uma obra de macumbaria ali, gente. Bem bonitinha assim, né? Que é tudo Não, é que é bem feitinha. É tudo, né? Certinho. As frutas não saem da caixa. Tudo ali. Aí tinha um frango, uma farofa. Eu me lembro, a gente pegou óleo. A gente tacou em cima lá do negócio e jogamos fora. E o que aconteceu, pastora? Nada. Lagoinha Campinas está lá com mais 2.000 membros. Tudo acontecendo. Pode aplaudir o Senhor. Porque é para a honra e glória do nome de Jesus. Nada acontece com você. Nada. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, ele escreve o seguinte: aquele que é nascido de Deus não peca, antes conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Sabia que Satanás não pode? Ele tem uma restrição. Pastora, mas Pedro, João disse isso, mas Pedro escreveu que os demônios, eles estão ao nosso derredor. É verdade. Eu quero que você imagine aqui, ó, não vai estar aqui em nome de Jesus, é só imaginação. Mas imagina um monte de demônio aqui, tudo espalhado nesse altar, tudo. A palavra diz que os demônios estão ao nosso derredor. Fazendo o quê? Bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. É verdade. Satanás espera só uma brecha. Por isso que quando tu faz as coisas erradas, fica difícil. Tu mesmo abre a porta. Porque você é a única que pode invalidar essas coisas na tua vida. Depende de como é que tu está andando. Mas a palavra diz que, quando esses demônios estão ao nosso derredor, bramando como um leão. Já vou terminar o versículo, é que a minha mente vai lembrando de umas coisas. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Jó. Quando Satanás chega diante de Deus e fala assim: também tu tem abençoado Jó tanto. Toca nas coisas dele, toca na pele dele, faz um monte de coisa com ele. Quero ver se ele não blasfema de ti na tua face. Deus olha para Satanás e fala: tá bom, toca em tudo, menos nele. Em você não. Pode fazer a maior confusão ao teu derredor, na tua casa, usar as pessoas que dão lugar, mas em você não pode tocar. Ele vai procurando oportunidade, mas em você não pode tocar. Às vezes você está num lugar que foi consagrado, voa panela, fecha a porta, uns trem começa a acontecer, em você não toca. Pode desorganizar a tua cozinha, mas em você não vai tocar. Pode te fazer sentir medo. Esses dias eu estava assim em casa, a gente estava orando a respeito do retiro, e na quinta-feira o Du teve que dormir lá na casa da mãe dele. Gente, eu não tenho medo de nada, é sério, eu durmo sozinho em qualquer lugar, vou em qualquer rua escura. Ixi, eu morei em um lugar que só Deus para dar graça. Então eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. E aí o Edu ia dormir na casa da mãe dele, e vocês acreditam que eu estava com medo? Começou a vir um medo no meu coração. Falei, isso não é de Deus, porque tenho espírito, não ganhei espírito de temor. E outra coisa também não é de mim, porque eu naturalmente não tenho medo. Então é Satanás já se levantando porque eu vou ficar sozinha. Eu falei, Du, vai mesmo, vai. Gente, fiquei sozinha, falei, agora é eu e Deus. E fui para cima com o Senhor orando, porque não é natural esses medos que vêm no nosso coração. Martinho Lutero diz que Satanás é como um cachorro raivoso na coleira do Senhor. Ele só vai até onde Deus deixar ele ir. Não tem legalidade assim na tua vida para chegar e fazer o que ele quer. Então, como eu estava dizendo, voltando, os demônios estão ao nosso derredor. Pastora, por isso que é um caos. É. Por isso que é difícil, sim. Por isso que nada na tua vida é fácil. Porque estão todos contra você. Mas o salmista escreve no Salmo de números 34. Ele escreve, o anjo do Senhor, um só. Precisa de muito não. Ele escreve o seguinte, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Pode ser que ao seu derredor esteja mesmo um monte de demônio tramando contra você, levantando pessoas contra você, mas o anjo do Senhor, ele está acampado. Ele não só está ao derredor, ele está acampado, montando guarda. Nada chegará à tua tenda, praga nenhuma atingirá você, nem sua família. Você
é bem-aventurado do Senhor, e o Senhor está na tua vida, e o Senhor te faz uma pergunta: para de ter medo, porque nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer. O Senhor vai desfazer cada uma delas em juízo. O Senhor está cuidando de você. Eu quero que com essa mensagem, meu querido, minha querida, você pare de ter medo. Você pare de reclamar da vida. Você pare de pensar que Jesus subiu para o céu, o Espírito Santo está aqui, mas parece que não está, porque um monte de coisa errada está acontecendo na tua vida. É natural. É picada de cobra, são as dores da vida, mas nada vai te atingir. Quem está com você é quem te garante. O Senhor está do teu lado. Não fosse suficiente, eu separei mais uma que eu gosto muito, que é a seguinte: eu e você, nós recebemos a autoridade. Nós temos, não é só Deus trabalhando, é a gente também, sabe? Sobre eu e você está uma autoridade para fazer tantas coisas. Em Marcos mesmo, no capítulo 16, está escrito que nós expulsaríamos os demônios. Está escrito em Lucas que o Senhor nos dá poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda obra da maldade. Eu e você recebemos autoridade para fazer valer o reino de Deus aqui. Porque comigo e com você aqui, nós somos igreja do Senhor. Nós estamos aqui pregando o reino de Deus, e tudo aquilo que é do reino de Deus passa a ser materializado por conta de nós. É por isso que a palavra diz que em parte nós falamos, em parte profetizamos. Depois que o Espírito Santo está na tua vida, nem falar mais é normal. Às vezes você fala uma coisa, você pensa: ih, profetizei, nem percebi. Deus está te usando. Você tem a mente de Cristo. Sabe, você não é mais natural, você não é mais o mesmo. Sobre você está autoridade. Aí no reino de Deus não tem doença. No reino de Deus não tem ninguém preso por Satanás, amordaçado, aprisionado. Não tem. É por isso que Jesus também nos garante. Ele diz: eu vos dei autoridade. Por isso vão, expulsem os demônios, libertem os presos, os cativos, limpem os leprosos. De graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. E a gente precisa entender essa autoridade que está sobre a nossa vida. Eu já contei aqui, vocês estão careca de saber. Porque quando isso acontecia, vez em quando eu vinha trazer uma palavra e contava para vocês. Tem uma tia, e ela morava lá no Pernambuco. Eu aqui em Campinas. Minha família materna, nenhuma cristã. Ninguém entregou a vida para Jesus. Todo mundo aí andando de acordo com sua própria consciência. E ela ficava possessa de demônio, gente. Possessa. Uma legião nela. E ninguém conseguia. Muitas vezes ela era internada. Colocavam ela no hospital. Sabe, deixavam ela lá. Tentavam com remédio, faziam de tudo. Às vezes chamavam até a Universal, o pastor lá, para poder ir lá. Às vezes dá certo. A Universal nessas horas, tá gravando isso? Não, né? Vou parar de brincar. Amém. Deu certo, pastor do Senhor ungido. E aí, para de rir, gente. É sério o negócio. E aí, chamavam ele, era quem dava jeito, fazia alguma coisa, expulsava os demônios, saíam. Quando não conseguiam fazer isso, levar ela para algum hospital, chamar algum pastor, eu me lembro que a minha prima me ligava pelo WhatsApp. Isso acontecia, ela me ligar e eu falava: filma, o que está acontecendo? E ela ficava filmando. Olha, Flavinha, o que está acontecendo? Olha, Maninha, o jeito que ela está. E ficava me mostrando e tal. E aí, eu também ligava para minha sobrinha, eu aqui em São Paulo, a minha tia lá no Pernambuco, a minha sobrinha lá na França, nós três nessa chamada. E eu e ela começávamos a expulsar e orar. Daqui a pouco, gente,
os demônios saíam. Minha tia ficava liberta. Eu me lembro que tinham vezes que não tinha ninguém lá que conseguia pôr a mão na cabeça dela. Eu e a minha prima ficava em nome de Jesus, nós colocamos a mão na cabeça dela pela fé. Sai demônio dela, e o demônio ia saindo. Eu morava nessa época num apartamento lá em Campinas. Uma vez isso aconteceu, eu estava na piscina com o Noah. E era um monte de apartamento ao redor, e aí eu estava orando tão intensamente, que na hora que eu olhei para as janelas, estava todo mundo assim olhando. Eu falei, vixe, daqui a pouco, né, o povo vão falar, chama a polícia, porque endoidou. Um monte de gente olhando assim. Eu falei, mas vai aqui mesmo, né, agora eu não vou me intimidar, vamos continuar orando. Mas, gente, se pelo WhatsApp, pelo celular... Imagina você na sua casa, na tua vida, na vida das pessoas que você ama. Por isso eu sempre falo aqui, não desista. Não desista do que você está buscando, de pessoas que vocês estão orando, de situações difíceis na vida de vocês, de diagnóstico que receberam. Não desistam, porque o Senhor nos deu poder e autoridade. Ore pelo milagre até o milagre acontecer. A autoridade do Senhor está sobre a tua vida. Você pode chegar na tua casa hoje, pastora, estava aqui horrível, não estava nem conseguindo dormir. Já abre a porta expulsando, sai demônio da sala, sai da cozinha, sai do quarto, sai da minha cama. Começa a dar ordem no mundo espiritual. Sai doença de mim, sai dos meus filhos, sai da minha casa. Começa a andar lá. Já contei para vocês também que eu ficava expulsando lá em casa os demônios e orando de cômodo em cômodo. Orando. Até que um dia, uma experiência estranha, sabe? Abri sim brecha, eu fui assistir uma coisa que eu não deveria assistir. Na minha cabeça nem era nada muito assim, né, grave. Pensei, todo mundo assiste, não tem problema, né, assistir. Fui assistir também. Só que eu estava num propósito de oração, de 4 da manhã. Aí eu levantei para orar. Gente, eu não vi, mas eu senti uma presença tão ruim na minha casa, e eu comecei a expulsar os demônios. Naquela época da assembleia, né, a gente é mais ninja ainda, virada no giraia, expulsando daquele jeito, não aceito na minha casa e tal, e foi embora? Não. Aí eu falei, Espírito Santo, o que eu fiz de errado? Me mostra o que eu estou fazendo de errado. Aí o Espírito Santo falou comigo, você está assistindo Gabriela? Eu estava assistindo. Eu assisti um capítulo, isso tudo aconteceu. Aí eu falei, Espírito Santo, mas todo mundo assiste. E Deus como Pai, o que vocês acham que o Senhor respondeu? Vocês sabem, né? Ouvi isso da mãe e do pai. Você não é todo mundo. Não porque você é melhor que os outros, Flávia, mas eu estava o quê? Me fazendo de criança. E ele falou, que você já viveu comigo não era mais para tu estar nisso daí, não é mais leitinho para você agora é outra coisa, começa a fazer diferença. E aí eu tomei uma posição, falei, Senhor, eu não assisto mais, não assisto. E aí o que aconteceu? Com uma posição precisei expulsar de novo? Não, eu simplesmente falei isso para o Senhor, eu não assisto mais, parei agora, acabou, eu não precisei expulsar de novo. Eu me lembro que caí de joelhos, orando, falando com o Senhor, adorando o nome dEle, porque muitas vezes é falando que tu expulsa, mas na maioria delas é se comportando. Aquilo que tu vive precisa condizer com o que você está falando, porque senão não vai adiantar. Mas sobre você está essa autoridade do Senhor. Nunca mais pense que você é vazia, que isso é para quem é pastor, é para quem é líder, é para quem tem algum cargo na presença do Senhor. Não é, é para filho de Deus. E se você é filho, filha, você é herdeiro, herdeira dessas promessas. E eu poderia listar aqui tantas outras promessas das quais você é herdeira, tantas outras coisas que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Você pode ficar em pé comigo, o grupo de louvor vai vir aqui. Mas a gente não tem tempo para isso. Porém, esse é só o começo para você. O que eu quero aqui, minha querida, meu querido que me ouve aqui, Lagoinha, Sumaré,
é que você nunca mais ande cabisbaixo por nada que está acontecendo na sua vida. Nem pense que você está sozinha, porque o Espírito Santo está com você, está na tua casa, está sobre a tua família. Nem pense que você tem que ficar saindo por aí, pagando conferência, dando alguma oferta, pedindo oração para alguém. Não, você recebeu autoridade, você pode fazer sozinha, você pode orar sozinho, você pode levantar, abrir um jejum, uma campanha de oração. Coloca isso debaixo de propósito, porque eu duvido ficar do mesmo jeito, porque a palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, não é pelo teu nome, não é por quem você é. Para de ficar pensando, não, pastora, mas eu tenho não sei quantos anos de evangélico e muitas vezes eu não consigo me ver dessa maneira. Então isso é como você se vê, mas não é o que o Senhor tem para você, não é como Ele te enxerga. O convite do Senhor para você nessa noite é: então para de ser menino, vamos comer um alimento sólido, suporte as picadas das serpentes, porque o Senhor vai te livrar dos venenos, mas é nas dores da vida que Ele vai forjando você. Só não desista, mas persista nisso que o Senhor tem te chamado. Eu quero, meu querido, orar com você nessa noite. Nós vamos cantar essa canção, e aí eu quero fazer um convite de batalhar com você. Você que está assim, pastora, fecha os seus olhos comigo. Essa palavra foi para mim. Eu precisava ouvir isso, a minha vida está uma bagunça. Ô pastor, eu não me vejo dessa maneira. Eu precisava ouvir isso hoje, porque parece que eu estou guerreando sozinha. Eu preciso de ajuda e eu preciso praticar tudo isso que o Senhor derramou sobre mim. Eu preciso acessar, eu preciso de ferramentas, eu preciso de dons. Ô pastora, tudo que eu preciso é também me colocar na presença do Senhor novamente, entregar a minha vida para Ele, parar de andar por outros caminhos, meu querido. Se essa palavra é para você, e você sabe que Deus falou com você, eu quero que você levanta comigo a sua mão bem alto. Se você reconhece que essa palavra é para você, e se você está com a mão comigo levantada, eu quero te convidar, se você tem coragem, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente para que a gente possa orar junto com você. Sai do teu lugar, porque é esse passo que você precisa dar. Eu quero te convidar a vir aqui. Nós vamos te abraçar e orar com você. Não precisa ter vergonha, não precisa se sentir, eu faço alguma coisa aqui na igreja, não importa. Pastora, a primeira vez que eu piso aqui, eu não quero ir lá na frente assim. Vem porque o Senhor te chama. Você vai sair daqui equipada pelo que o Senhor tem para você. Mas nós vamos guerrear junto com você também. E vamos começar agora, enquanto o louvor canta essa canção. Vamos!